São 17 horas em Paris, 18 em Kiev. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O secretário-geral da NATO disse que os aliados estão a fazer o que podem para armar a Ucrânia e que ouviram muito atentamente a intervenção por videoconferência do presidente Volodymyr Zelensky na cimeira de hoje em Bruxelas. Madeleine Albright, primeira secretária de Estado norte-americana, morreu aos 84 anos de idade, vítima de cancro. As reações à sua morte multiplicam-se. O primeiro fórum empresarial entre a União Europeia e Angola decorre hoje na capital belga. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, a rádio do mundo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os aliados estão a fazer o que podem para armar a Ucrânia e que ouviram muito atentamente a intervenção por videoconferência do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na cimeira de hoje em Bruxelas. A reportagem é do nosso correspondente em Bruxelas, Vasco Gandra. Os aliados manifestam-se unidos e solidários com a Ucrânia. Vão continuar a apoiar os ucranianos contra a invasão russa do país. Isso inclui, por exemplo, o equipamento para ajudar a Ucrânia a proteger-se de ameaças biológicas, químicas, radiológicas e nucleares, explicou o secretário-geral da NATO, no fim da cimeira, que contou também com a participação do presidente ucraniano por videoconferência. De resto, a NATO não vai enviar tropas porque isso implicaria uma escalada do conflito, afirmou o secretário-geral. Os líderes decidiram igualmente reforçar o flanco leste da aliança com o envio de 4 novos grupos de combate para a Roménia, Bulgária, Eslováquia e Hungria. A maratona diplomática aqui em Bruxelas prossegue esta tarde. Após o encontro do G7, Joe Biden reúne-se com os líderes europeus. Mais uma manifestação de unidade entre a União Europeia e os Estados Unidos, que deverá também permitir discutir a articulação de eventuais novas sanções à Rússia e formas de reduzir a dependência energética da Europa. Vasco Gandra, Bruxelas, RFI. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pediu hoje ajuda militar sem restrições aos países membros da NATO, lamentando não ter recebido os meios que pediu designadamente, caças e tanques para enfrentar o exército russo diante da NATO. O presidente ucraniano também acusou a Rússia de ter usado bombas de fósforo durante as operações militares na Ucrânia. No entanto, não forneceu nenhuma prova nem revelou onde ocorreu o ataque. Os chefes de Estado e de Governo da NATO exortaram ainda a China a abster-se de apoiar de qualquer forma o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo ajudar Moscovo a contornar as sanções. A China, que recusa as acusações de que está a ajudar a Rússia a espalhar desinformação sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia, enquanto repete as alegações infundadas de Moscovo sobre laboratórios secretos de guerra biológica norte-americanos. Há um mês que as tropas russas invadiram a Ucrânia. Se no terreno é Moscovo que apresenta maior capacidade bélica, na guerra das palavras tem sido Kiev a tirar maior proveito da situação. Cedo, o presidente ucraniano percebeu o poder das redes sociais neste conflito. Miguel Crespo, especialista em literacia mediática e combate à desinformação, fala num confronto de séculos diferentes. A guerra da comunicação, pelo menos, é mais do que a guerra da propaganda. Aquilo que nós vemos nesta guerra e no campo específico da comunicação é um confronto quase de séculos diferentes. Ou seja, nós temos do lado russo postas em prática todas as técnicas de informação e contra-informação que estão nos manuais desde o pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos, que nos dizem que uma guerra se ganha controlando os meios de comunicação, a informação que é difundida. Do lado ucraniano, aquilo que nós temos é uma guerra do século XXI, ou seja, uma guerra que se ganha com uma linguagem muito audiovisual, muito simples, muito apropriada para as redes sociais. Isto é também um confronto daquilo que é a comunicação no século XXI, do lado da Ucrânia, utilizando as redes sociais como uma ferramenta de mobilização e de passagem de mensagem para o mundo todo, versus uma comunicação russa que basicamente está virada para o controle de informação para o seu público interno e que, a nível externo, faz apenas aquilo que é tradicional.
Análise de Miguel Crespo, especialista em literacia mediática e combate à desinformação, entrevistado aqui por Cristiana Soares. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu hoje que as partes no conflito militar da Ucrânia cumpram a Convenção de Genebra, especialmente no que diz respeito aos prisioneiros de guerra. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou quase 1000 mortos, dos quais 81 crianças e mais de 1500 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores. O conflito também provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,6 milhões para os países vizinhos, indica a ONU. Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. Madeleine Albright, a primeira secretária de Estado norte-americana, morreu esta quarta-feira aos 84 anos de idade, vítima de cancro. As reações à sua morte multiplicam-se. Stephanie Palma. Uma força cujas mãos mudaram o curso da história. Foi assim que Joe Biden, atual presidente norte-americano, reagiu à morte de Madeleine Albright, uma figura incontornável da política norte-americana. Madeleine Albright foi nomeada embaixadora das Nações Unidas em 1993, durante o primeiro mandato de Bill Clinton, e 3 anos mais tarde o chefe de Estado escolheu-a para o cargo de chefe da diplomacia norte-americana. Bill Clinton já reagiu à morte de Albright e classificou-a como uma das melhores secretárias de Estado, incrível embaixadora na ONU, professora brilhante e ser humano extraordinário. Barack Obama também reagiu a esta perda e classificou Madeleine Albright como uma mulher excepcional e uma campeã dos valores democráticos. Madeleine Albright nasceu em Praga e era filha de judeus. Em 1939, data da Segunda Guerra Mundial, foi obrigada a fugir para Londres com a família quando a Alemanha ocupou a Checoslováquia. Depois do final da guerra, voltou ao seu país de origem, mas voltou a sair em 1948 devido a questões políticas. Nessa altura, rumou com a família até aos Estados Unidos da América, onde viria a começar o seu sonho americano. Nas eleições presidenciais francesas marcadas para 10 de abril, a extrema-direita está agora dividida entre Marine Le Pen, do partido Rassemblement National, e Éric Zemmour, um ex-jornalista que fundou o partido Reconquête para se lançar na corrida ao Eliseu. Diogo Sardinha, investigador e ex-presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris, considera que Zemmour se apropriou das temáticas de Jean-Marie Le Pen, como o racismo, para extremar o discurso político em França. Claro que Éric Zemmour tem a percepção de que um discurso explicitamente xenófobo, racista e discriminatório, que vai contra toda a história da França, a realidade é essa, não é? Que é um país que, estando no centro da Europa, estando ligado ao Mediterrâneo, é um país que sempre acolheu vagas de migração vindas do norte, vindas do leste, vindas do sul. Portanto, ele percebe que há aí uma margem de manobra e ele vai tentar conquistar esse eleitorado com esse discurso e, ao fazê-lo, acentua ainda mais a atualidade da questão, por exemplo, da questão migratória, sobre a qual ele insiste muito, não é? Agora, porquê? Porquê é que ele pode aproveitar esse espaço? Porquê é que esse espaço existe? Porque com a possibilidade de uma extrema-direita, nomeadamente da família Le Pen, poder chegar à presidência da República, não é? Houve um atenuar desse discurso racista, que era o discurso de Jean-Marie Le Pen, não é? Houve um atenuar desse discurso e, mais cedo ou mais tarde, apareceria alguém, é o Éric Zemmour, que vai reatar e relançar esse tipo de discurso. Diogo Sardinha, investigador e ex-presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris, entrevistado aqui por Catarina Falcão, uma entrevista que pode ouvir mais à frente nesta emissão na rubrica Vida em França. Bruxelas acolhe hoje o primeiro fórum empresarial entre a União Europeia e Angola. Janete Sepané, embaixadora da União Europeia em Angola, ela destaca a importância deste patamar no relacionamento bilateral entre os 27 e Luanda. Chegamos aqui com a expectativa, é a primeira vez. Nós já temos uma parceria muito forte, a União Europeia com a Angola. Vamos concretizar, vamos realizar um compromisso que já fizemos do lado da União Europeia para dar mais um apoio à diversificação económica, sobretudo de Angola. Houve muitas reformas em Angola, é um país que fica ainda um pouco desconhecido. E então queríamos, como tínhamos já falado há muito tempo, dentro do nosso quadro de cooperação, que é o caminho conjunto, que também irmos trabalhar sobre a diversificação económica, sobre a inclusão do setor privado
e é isso que vamos fazer. O primeiro capítulo vai acontecer aqui. Janete Sepan, embaixadora da União Europeia em Angola, entrevistada aqui por Miguel Martins. É um assunto que desenvolvemos já a seguir no Espaço Reportagem.